Olá, sejam todos bem-vindos ao 3 na Veia. Eu me chamo Luiz Eduardo e no vídeo de hoje a gente vai estar vendo como o nosso player pode interagir com a caixa, beleza? Ah, e eu vou fazer já com que ele ataque, por exemplo, tá? Quando eu apertar a seta para cima, então a gente vai fazer aquela caixa ser destruída. E para isso a gente precisa interagir com a caixa. Eu pensei várias e várias hipóteses de fazer isso, tá? Eu vou executar aqui pra gente ver como é que tá por enquanto. Eu pensei em vários modos mesmo, tá? A gente tem o modo de colisão da cápsula com o colisor da caixa, beleza? A gente tem como, quando a gente vai atacar, a gente tem como instanciar um collider na hora do ataque e fazer com que esse collider colida com a caixa e aí a gente verifique, ok? A gente pode usar uma área dentro do nosso player e fazer com que essa área identifique uma outra área aqui dentro da caixa, por exemplo, certo? Porém, a forma na qual eu vou fazer nesse vídeo, eu achei uma forma. Eu achei a melhor forma de se fazer. Por quê? Porque ela vai nos permitir fazer várias e várias coisas, tá? Ela vai servir tanto para atacar quanto para interagir com os objetos em cena, ok? E como é que eu vou fazer isso? Eu vou usar o eu vou usar o Raycast para isso, dentro do nosso player, ok? E como é que eu vou obter uma resposta de um objeto? Essa parte a gente fez na aula passada, beleza? Quando eu vou puxar um pouquinho aqui pro lado, se liguem aqui no debug, quando a gente vem, entra na área, então a gente tem uma resposta dessa área por parâmetro, no qual a gente pede uma vida aqui, ok? Ó, vou entrar de novo. A cada entrada nessa área, eu perco 15 pontos de vida, certo? Só que dessa vez, então, a gente vai usar o Raycast para chegar aqui próximo da caixa. Ah, a gente vai estar dentro da área onde a gente pode atacar o inimigo, beleza? Ah, nesse caso aqui, a área não vai ser tão grande assim, tá? Mas eu vou deixar nesse tamanho para a gente ver o que está acontecendo, ok? Então, se a gente estiver aqui dentro, então a gente pode atacar. Se a gente pode atacar, na hora que eu apertar a seta, eu quero fazer com que esse meu cubo aqui, ele se destrua, ok? E junto leve essa caixa aqui de colisão, esse box collider aqui, tá? Então é isso aí. Bom, primeiramente eu vou estar aqui, ó, eu vou estar, a gente tem uma função aqui no player, abrindo o player aqui, vou abrir aqui, aqui embaixo, ó, o meu nome, tá? Essa função, ela, eu vou mudar o nome dela, tá? Eu vou mudar o nome dela de, deixa eu ver o que eu vou botar, perder vida player, tá? Vai ser assim mesmo, perder vida player, certo? E o que que ele vai perder? Vai perder um ponto de vidas aí, ok? Se a vida for menor que zero, então o player vai descansar, digamos, tá? Beleza. Ahn, essa função aqui eu vou copiar e aqui na área da caixa a gente vai vir aqui onde a gente chama essa função, né, do meu nome e a gente verifica se no corpo que entrou naquela área, que no caso é o player, existe essa função. Que função é essa? Perder vida, certo?
E se existe essa função, então eu passo para essa função um valor para o parâmetro. Nesse caso, 25. Então, a cada entrada nessa área, o meu player perde 25 de ponto, certo? Bom, agora vamos pensar o seguinte. Eu preciso saber ah, quando eu entrei e quando eu saí. Quando eu entrei, eu já sei como verificar quando eu entrei. E agora, quando eu saí, ok? Eu vou precisar de uma variável booleana para isso. Para saber quando que eu posso atacar, tá? E é somente quando eu entrar naquela área. Mas por enquanto, eu vou criar uma função aqui. Vai ser um sinal, digamos. E eu vou conectar a uma função bodyExist, que ou excited, mais ou menos, sei lá, que é quando o nosso corpo sai daquela, daquela caixa de colisão, tá? Que é da área, né? Da área da caixa de colisão, ok? Pra gente saber que o nosso player saiu dali. Pra não ser descontado mais vida, digamos, tá? E pra saber que a gente não pode atacar à distância, tá? Só quando a gente chegar na proximidade do player, do inimigo ou da caixa, beleza? E assim como quando a gente quiser interagir com essa caixa, ok? Bom, aqui então no self eu vou criar uma nova função, um novo conector, self.connect. Se ali em cima eu coloquei se o player entrar, algum corpo no caso que eu estou especificando que é o player, se o player entrar na área, acontece algo. Mas agora é se o player sair dessa minha área, o que acontece? Como eu estou puxando, então, agora o segundo parâmetro aqui, ó, o self, é porque deixa eu vir aqui, cadê? Aqui na caixa, beleza. O self que eu vou colocar aqui agora é por causa que o meu script, o meu único script, ele tá na minha área, ok? E essa área contém também os nós no qual a gente está se conectando, certo? Não tem nada inventado ali. Essas funções próprias da área já existem, ok? Só que eu estou me conectando a mim mesmo, por isso que eu estou usando o self. Se fosse me conectar num nó pi, certo? Aí o que eu faria? Eu viria aqui, criaria, por exemplo, sei lá, caixa pi, tá? E aqui então eu, através do get underline node, buscaria então o meu parente, o meu pai, né? Ou o nó no qual seja responsável pela área, ok? De colisão, nesse caso aqui. Como nesse caso aqui é a mim mesmo, no caso, só existe uma área, e essa área é o pai de toda a hierarquia, e o script tá nela, então eu estou me conectando a mim mesmo. Então eu uso o self por causa disso. E agora eu vou colocar aqui, ó, ah, corpo entrou ali em cima, ok? Então aqui é corpo underline saiu. Esse nome aqui é o nome de uma função no qual a gente vai criar aqui embaixo. Aqui a gente tem então o corpo entrou e agora a gente vai ter, eu posso até copiar aqui, ó. A gente vai ter então o corpo saiu. Posso vir aqui e apenas trocar para saiu e o resto pode ficar igualzinho.
basicamente. Certo? Então, aqui eu tô verificando se o corpo saiu. Que corpo saiu dali? Foi o player, óbvio. Certo? Se o meu player saiu da área de colisão, o que que eu vou fazer? Certo? Eu vou setar que eu não vou querer perder vida nenhuma. Porque eu saí daquela área de colisão. Certo? Então eu vou setar para zero a minha vida. Beleza? Isso já me garante já que eu não vou perder mais vida. Mas para a gente ver isso na prática aqui, eu posso colocar o seguinte aqui, ó, print, vamos, é sempre bom a gente debugar dessa forma aqui, printando, porque a gente tem mais visibilidade do que está acontecendo aqui, ok? Então, eu vou colocar aqui player saiu, eu vou copiar esse print e vou colar aqui em cima. Player entrou. Entrou aonde? Naquela área grandona ali que parece uma caixa, né? A gente tem a caixa física ali, a Mesh Instance, e a gente tem a caixa Inbox Collider em volta dela ali, ok? Então é ali mesmo se o play entrou ali. A gente vai detectar agora. Então, se o player entrar dentro dessa caixa, ele vai perder vida. Se o player sair daqui, então aqui eu vou printar player saiu e eu não vou perder mais vida, ok? Ó, eu saí e fiquei com a mesma quantidade de vida, ok? Isso me garante o quê? Me garante que se eu tiver numa determinada distância, eu não vou poder matar o inimigo mesmo mirando com o meu Raycast, que a gente já vai ver isso, de longe, ok? Porque é impossível, porque eu não tô dentro dessa área, na área onde eu consigo bater nesse inimigo. Ou na caixa, ou interagir com alguma coisa, ok? Então eu não consigo fazer isso à distância, eu tenho que estar dentro dessa caixa de colisão para mim poder fazer um evento ou uma interação com o objeto, ok? Mesmo com o inimigo, mesmo que eu queira, sei lá, sair no soco ali, entendeu? Por exemplo, fazer um como é que é? Um fight ali, entendeu? A gente pode fazer várias coisas. Então é isso que vai acontecer. E está acontecendo já, ok? Então, sabendo disso agora, quando o nosso player entra e quando o nosso player sai, a gente simplesmente agora a gente precisa uh, de um request lá no nosso player para a gente conseguir verificar se o nosso player ele tá enxergando, uh, ele tá próximo o suficiente daquela caixa e se ele tá colidindo com aquela caixa no ângulo de visão dele e na distância certa apropriada, então se ele chegou perto de alguma coisa, eu posso fazer alguma coisa acontecer. Eu posso enviar uma resposta e obter uma resposta. Eu posso interagir com um objeto ou eu posso atacar esse objeto, ok? É nesse sentido que eu pensei no tipo de colisão e eu optei por usar então o, o Raycast para isso. Então eu vou vir aqui no nosso player, vou vir adicionar um novo nó. Eu vou adicionar aqui o Raycast. Raycast. Aí, beleza. Adicionei um Raycast. Eu vou deixar ele com esse nome aqui mesmo, tá? Não tem problema nenhum. A- Ele tá aqui embaixo aqui do nosso player, tá?
eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou botar. Ele tá mirando para baixo. Eu vou colocar o Y aqui para 0. E eu vou fazer ele mirar na frente dele, que é esse cara aqui, o Z, ok? E quanto é que eu vou botar aqui no eixo Z? Eu vou botar 3 metros aqui, sei lá, pra frente. Ou 3 centímetros, eu não sei qual é a medição aqui. Mas eu acho que é 3 metros, equivalente a 3 metros, ok? E agora aqui, ó, o nosso Raycast, eu vou levantar um pouquinho, porque se ele ficar aqui, ele vai ficar sempre colidindo com o chão. Isso ah, depende se vocês quiserem fazer um degrau, por exemplo, ou se vocês querem, sei lá, fazer para colidir em alguma coisa que está no chão, beleza? Dá pra fazer várias funções aí. Eu vou erguer ele um pouquinho para cima, ó. Se liguem no raio aqui saindo, ó, tá? Esse raio, ele tá no eixo Z. Aqui a gente pode aumentar ele, ó. Tá vendo? Ele fica grandezinho. Nesse caso aqui, eu experimentei o 13 e ficou tranquilo, ok? Porque não pode ficar muito longo, né? Muito, porque a gente não tá fazendo a mecânica de tiro, por exemplo, que nem no FPS, né? No FPS a gente fez um super raio, mas por quê? Porque a gente precisava mirar a longa distância, ok? Nos inimigos, por exemplo, no meu tutorial de FPS. Aqui a gente precisa de uma verificação a curta distância, ou seja, do meu ponto inicial até o fim do meu raio é a distância de interação do meu personagem com um objeto aqui que eu quero interagir, ou então vai ser a distância na qual eu quero interagir para poder atacar um personagem aqui, ok? Para para que esse raio fique ativo, a gente precisa vir aqui, ó, e habilitar esse Raycast, tá? Para ele estar aí a todo momento ativo e funcionando. Eu vou puxar um pouquinho mais pra cá, assim, ó. Vou botar na cintura aqui, assim, ó. Tá? Eu botei aqui na cintura, aqui, ó. Botei na cintura. Beleza, vou salvar aqui a nossa cena do player. E agora, então, o que a gente vai fazer, tá? Voltando aqui na caixa, da mesma forma como a gente fez aqui no script, essa função, a verificação se tem uma função dentro do player, a gente vai precisar fazer também se a gente quiser saber se a gente vai atacar ou não, beleza? Mas quando é que a gente vai saber se a gente pode atacar ou não? Certo? Para isso a gente vai criar uma variável booleana aqui, para a gente ter um controle sobre a nossa ação, certo? Então, var posso atacar, ela vai ser do tipo bool, tá? Vou deixar só bool aqui. E essa variável, da mesma forma como a gente tem aqui no parâmetro, que a gente vai estar enviando um parâmetro para o nosso player a partir do nosso script da caixa, da área da caixa, melhor dizendo, a gente vai estar passando se a gente estiver dentro da área de colisão daquela caixa, então eu posso atacar, ok? Aquela área de colisão grandona vai ser logo mais, vai ser uma área de colisão para mim atacar especificamente um personagem ou vai ser uma área para gente verificar especificamente se for interação, por exemplo. Ok? Vai servir para as duas coisas, isso por causa do Raycast. Então eu pensei nesse sistema assim para valer tanto para interação de personagem para objeto inanimado, quanto para objeto animado, certo? Então é por isso que eu estou usando aqui o Raycast para isso.
Então, a gente criou aqui a variável booleana, posso atacar. Quando é que eu vou saber se eu posso atacar ou não, né? Bom, aqui a gente já sabe então se o player que entrou na área, né, se o corpo que entrou na área for igual ao player, o que vai acontecer? Eu vou executar esse método. Da mesma forma aqui, que está acontecendo aqui, eu posso fazer o seguinte, ó, eu vou tirar aqui o entrou, porque a gente já pegou a manha aqui de quem entrou e quem saiu ali da área, tá ligado? Certo? Então, eu vou pegar e vou repetir essa função, vou copiar aqui para baixo, e eu vou inventar uma nova função para o meu player, ok? Que ele vai ter que ter lá dentro, já que eu quero passar posso atacar para o meu player, certo? Então aqui, ó, eu vou colocar, ó, player, vou criar uma função. Então, se o corpo que entrou dentro da área ali da colisão tiver uma função chamada player pode atacar, atacar, o que que vai acontecer, certo? O posso atacar, que é minha variável booleana, ela vai ficar verdadeira, certo? Vai ficar verdadeira e eu vou passar então a variável booleana para minha função player pode atacar. Eu vou copiar essa função aqui e também trocar aqui nessa função, tá? Substituindo aqui para player pode atacar. Então aqui a gente já tem duas condições e verificações de colisões, ok? Com a área da colisão. Aqui eu sei que o player está entrando nessa área, mas se o player tiver então a função perder vida, envie através dessa função o valor 25. Agora, se o player tiver dentro dessa área também, significa que eu posso atacar. Mas para mim saber que eu posso atacar, então eu preciso de uma variável de controle. E a variável de controle normalmente é booleana, que a gente usa. Então, sabendo disso, eu apenas atribuo que é verdade, sim, eu posso atacar alguma coisa que tiver ali dentro. E da mesma forma como eu fiz aqui, eu apenas envio o parâmetro posso atacar para essa função que ainda não existe no nosso player, mas ela vai existir no nosso player, certo? E eu estou passando para o parâmetro essa variável booleana, que nesse caso aqui eu posso atacar. E essa função que vai existir lá no nosso player, daqui a pouco que a gente vai criar, vai ser onde vai rolar toda a treta ali. Eu vou poder atacar, fazer acontecer, ok? Da mesma forma como a gente fez aqui embaixo, é a mesma forma basicamente, tá? Então a gente pode vir aqui, copiar literalmente, tab, tab, se liguem que tem a tabulação, vou colar aqui embaixo. Só que aqui agora, ao invés de se eu sair da área, então eu não posso mais atacar. Então a variável booleana vai ficar falso. False. Beleza? Então, se eu entrei dentro daquela área de colisão, eu sou eu tô habilitado a atacar. Se não, se eu não tô naquela área, então eu não posso atacar, ok? Isso tudo é para ter um controle, tá? É para ter um controle para saber se eu posso atacar ou não, que é quando eu entro naquela área da colisão. Agora vai vir a parte do reicast lá no nosso player. Para quê? Para saber que se eu tô dentro da área, eu posso atacar.
Mas eu só vou atacar se o meu player enxergar o inimigo na frente. Ou eu só vou interagir se eu estiver dentro daquela área e se o meu player enxergar, por exemplo, um baú ali ou uma caixa ali, entendeu? Então é isso que vai acontecer agora, tá? Vamos lá pro nosso player. Vou vir aqui pro player, no player. Aqui dentro, então, eu vou copiar aquela função aqui que a gente definiu. O player pode atacar. E eu vou criar aqui dentro do nosso player também, beleza? Vou criar aqui embaixo aqui, ó. Funk, funk. Player pode atacar. Essa variável aqui, tá? Ela não está criada em nenhum lugar, tá? Eu só estou chamando ela aqui como um valor qualquer. Da mesma forma como eu simplesmente digitei o valor aqui, ó, tá? Para vocês verem aqui em cima aqui, ó. Eu não tenho, eu só tenho a vida criada aqui, tá? De variável ali que está sendo que está ocorrendo interação, né? E reparem vocês então que o valor eu apenas criei aqui dentro no vídeo passado, tá? Eu só peguei aqui e digitei valor, que é um valor que está vindo lá da nossa área da caixa, quando a gente entra lá, ok? Da mesma forma que eu fiz, apenas criei esse valor aqui, eu posso simplesmente digitar a mesma coisa aqui, porque eu estou recebendo o valor lá daquela minha área da caixa. Nesse meu caso aqui, é um valor booleano, certo? É simplesmente o valor booleano, aonde aqui eu vou, deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Ah, posso atacar. Ah, tá. Tá. Aqui vai ser o seguinte aqui, pessoal, tá? Para a gente poder pegar esse valor que está vindo aqui da área da caixa, para não sobrescrever esse valor aqui, que está vindo por padrão quando eu entro na área da caixa, então eu vou criar uma nova variável aqui dentro do nosso player, para uma nova variável booleana que vai atribuir esse valor, ok? Então aqui em cima, aqui embaixo do nosso da nossa vida, vou estar criando aqui var, posso, como é que era o nome lá? Posso atacar, eu acho. Posso atacar, é sempre bom deixar com o mesmo nome, tá? Posso atacar e o valor dela vai ser booleana também, tá? Reparem que eu não coloquei nenhum valor aqui, tá? Por padrão, o booleano ele vem como falso, já logo de cara. Então eu vou pegar aqui, vou copiar essa variável que a gente criou em cima de tudo. Ou seja, ela está pegando, quando a gente cria a variável aqui em cima de tudo, a gente está criando ela no escopo total. Ou seja, em qualquer função que a gente criar aqui, essa variável aqui ela vai estar visível, ok? Se a gente criar uma variável aqui dentro de função, a variável só fica visível dentro dessa função. Como a gente está criando aqui fora, então a variável fica visível para todo mundo aqui, para toda a função que eu criar aqui no meu script. Então aqui eu vou dizer então que essa variável posso atacar, que é um booleano, vai receber um outro booleano. Nesse caso vai receber um valor booleano por parâmetro, ok? Aqui, então, eu já estou recebendo, se eu tiver, aqui no meu play, então eu já estou recebendo por parâmetro. Se eu tiver dentro daquela área, eu posso atacar. Se eu não tiver, eu não posso atacar, ok?
bem simplesinho essa função aí, certo? Bom, e agora? E o nosso Raycast, né? Nosso Raycast. Como é que funciona então? Primeiramente eu vou vir aqui, ó, a gente tem o Raycast aqui, eu vou criar uma facilitadora para esse Raycast aqui, tá? Que a gente já viu já como a gente cria, que é só para definir um objeto, nesse caso o objeto ali é o Raycast. Então eu vou criar aqui embaixo aqui, ó, var, ah, deixa eu ver se eu crio como Raycast ou como raio. Ah, ele vai ser um raio que vai sair do player. Eu vou digitar aqui raio, que vai ficar melhor assim de entender, tá? Que é o raio que sai do player, ok? Por parâmetro, esse raio ele vai ser vazio, tá? Por quê? Porque eu vou atribuir o Raycast apenas uma vez quando eu começar o meu jogo, quando o player iniciar na cena. Eu não quero ter desgaste de processamento, ok? Porque o raio que sai do player, ele é uma física também, tá? E como física, ele age como uma física. E se a gente deixar a todo momento o raio ativo, por exemplo, a frames por segundo, pode ser que dê bastante lag aqui no nosso projetinho aqui, tá? Na nossa mecânica aqui do RPG. E eu vou evitar isso adicionando apenas uma vez. Então aqui, raio igual a get underline node o raycast, certo? Eu também poderia fazer assim, ó, tá? E chamar através do cifrão aquele raycast, ok? Mas eu deixo assim porque a gente sabe que a gente está pegando o nó, tá? O nó da nossa árvore, certo? E quando a gente tem apenas o get underline node, a gente está pegando um nó filho do nosso player, ok? Automaticamente. Bom, a gente já tem então o nosso request, a nossa variável facilitadora. E o que que a gente vai fazer agora, tá? Agora. A gente vai fazer o teste de colisão então desse raio com o objeto caixa lá da nossa caixa aqui, ó. Cadê aqui, ó, tá? Lembrando, tá, pessoal? O Raycast, ele apenas faz verificação, tá? Com um corpo, com um corpo de física rígido, tá? Que se trata de um corpo mesmo rígido, como um personagem, por exemplo, tá? Se a gente tentar fazer verificação do Raycast com uma área, por exemplo, não vai funcionar, porque ele só vai fazer a verificação se existe alguma coisa com esse cara aqui, ó, o static body, tá? O Raycast ele só verifica somente com static body, ok? Com rigid body e com o kinematic body, tá? Essas três físicas aí ele consegue identificar o corpo. Para o nosso exemplo aqui, a gente já vai ficar tranquilo, por quê? Porque a gente já verifica então se a gente se a gente se nós entramos dentro da área de colisão, então eu tenho uma mensagem daquele objeto, como se fosse o objeto, de que eu posso fazer alguma coisa. E se eu posso fazer alguma coisa, então eu vou verificar se o meu raio ele está colidindo com esse cara aqui, ó, static bar, tá?
Se ele tiver atingindo esse cara aqui, aí eu posso atacar, né? Porque eu já posso atacar, porque através da variável booleana ali eu posso atacar. Mas aí eu posso realmente ferir esse meu objeto, digamos, ou meu inimigo, digamos. Ou é realmente aí que eu posso interagir com o objeto, que eu posso mostrar na tela, digite o E para abrir, por exemplo, ok? É nessa colisão do meu raio com o objeto. Como é que a gente faz isso então, né? Vamos aqui voltar para o player. Aqui a gente tem a nossa função que já é da Godot, underline physics, underline process, tá? Eu poderia fazer aqui dentro do physics, underline process, tá? Mas, para separar as coisas aqui para vocês entenderem melhor como é que funciona, eu vou fazer dentro do underline process. Func underline process, tá? Eu vou botar o PES aqui para não ficar aquela linha de erro. O PES, esse PES aqui, ó, ele também significa o seguinte, olha, acabou aqui a linha do código, tá? E ele, para mim, eu uso bastante ele, literalmente, para retornar um valor, um return 0, por exemplo, ou um return 1, que vai terminar o código ali quando eu botar o pass, digamos, e ele também serve para mim saber quando a minha função acabou, ok? Porque eu posso ter uma função enorme, né? Não é o caso, não é uma programação é, legível, quando a gente tem uma função e essa função é enorme, mas isso pode acontecer, certo? E sem o pass, eu não sei, eu me confundo, tá? Quando termina essa função. É como fazer uma função lá e a gente não precisasse da chave no C Sharp, por exemplo. Tá? Ficaria uma coisa estranha sem a última chave, para saber que terminou aquele bloco. Então é mais ou menos assim que eu vejo aqui o pass nas funções aqui da Godot, ok? Mas é só uma boa prática mesmo, então nem esquenta. Bom, agora aqui eu vou fazer o seguinte, tá? Quando é que eu vou, quando é que eu vou atacar? Eu vou atacar if se input is underline. Se eu apenas pressionar, por exemplo, qual é a tecla que ataca? É o I up, seta para cima, ok? Se eu pressionar a seta para cima e end e posso atacar for verdadeiro, ou seja, e se eu posso atacar, eu posso deixar sim ou eu posso fazer sim, tá? Só que como é verdadeiro, então na programação ele já aceita apenas assim, tá? Posso atacar, como sendo verdadeiro. O que que a gente vai fazer agora aqui? A gente vai verificar se o nosso raio está habilitado e se ele está colidindo com um corpo físico, ok? Que contém uma física válida. E a física válida para o Raycast é Static Body, Rigid Body ou Kinematic Body, ok? Para ele pegar a física da área, a gente precisaria fazer vários outros cálculos ali, tá? Que é desnecessário. Literalmente desnecessário da forma como eu fiz aqui, tá? Vocês vão ver. Então, como é que a gente verifica se a gente está colidindo ou não com alguma coisa, tá? A gente já tem um método pronto na Godot que é eu vou pegar minha variável facilitadora do Raycast, né? Tá referenciando o meu Raycast e is underline enable.
enable parênteses, tá? Se o meu raio está habilitado e se o raio ponto is underline colliding, deixa eu ver, acho que é assim, colliding, dois pontos, tá? Então, se meu raio está habilitado e se o raio está colidindo, o que que ele está colidindo, certo? A gente precisa saber no que ele está colidindo, porque se ele estiver colidindo, a gente precisa pegar e saber com o que ele está colidindo. A gente precisa pegar o collider desse raio. Tá? Para isso, então, a gente cria uma nova variável aqui. Eu vou chamar ela de colisão do raio, tá? Colisão do raio, que é quando o raio colidiu com alguma coisa. E a gente vai pegar esse raio a partir do raio.get underline collider. A partir de agora, sempre que ele colidir com um corpo que tem física, ele vai nos informar no que ele está colidindo, certo? E aqui então eu posso fazer o seguinte aqui, ó, eu posso printar pra gente para saber no que ele está colidindo, certo? Eu vou pegar aqui, ó, colisão raio ponto get underline name. Quando se trata de collider, tá? Eles tratam a função de name, de pegar o nome, com get underline name, tá? Como se fosse uma função mesmo, o get set da vida, tá? Vamos ver então o que está acontecendo agora aqui. Vamos ver. Vamos rodar, espero que não tenha nenhum erro. Vamos lá. Eu vou puxar um pouquinho para cá, ó, pra gente ficar vendo aqui, tá? Então, eu tô aqui, eu vou entrar na área. Entrei na área, perdi 25 de vida. Ok, cheguei perto. Reparem que eu tenho um raio aqui, tá? Ó, reparem que eu tô colidindo com o meu corpo físico. Reparem que se eu tirar, ó, ele não consegue detectar a área como sendo ah, um corpo onde o Raycast pode colidir, tá? Mas se pode ver que o raio fica vermelho, tá? Se eu direciono esse raio para um corpo static body, rigid body ou kinematic body, reparem vocês aí que ele vai conseguir então detectar essa colisão, ok? No FPS eu mostrei como fazer o seguinte, ó. Quando a gente lança esse raio, tá? Aqui é mais ou menos automaticamente, tá? Que ele lança esse raio. Mas todo raio ele tem uma origem, um ponto de origem e um ponto de destino, tá? Para conseguir pegar exatamente o ponto no qual esse raio está colidindo, aqui a gente precisa não do get underline collider, tá? A gente precisa do get underline collider underline normal, se não me engano, tá? Ou point, alguma coisa assim, tá? Para conseguir pegar exatamente o ponto. E por que que eu digo isso? Porque a gente pode, a partir daí, saber aonde que aquele raio colidiu, quando a gente apertou o gatilho, e a gente pode distanciar uma fumaça, ou uma faísca, ou fazer uma marca naquele cubo, entendeu? Sabendo disso. Se for pro lado do FPS, mas eu já tenho no tutorial ali de FPS como fazer isso, ok? Se vocês tiverem curiosidade,
É só chegar ali e fazer. Beleza, agora eu vou apertar o botão pra cima, tá? A tecla pra cima. A seta pra cima, porque é aí, se eu tiver, então, enxergando esse meu cubo como um colisor, ou como inimigo, ou como uma interação, é aí que eu vou poder interagir com esse objeto, tá? Então, eu vou apertar pra cima e deu erro. Por que que deu erro? Vamos ver por que que deu erro. Olha o erro, olha o erro, olha o erro. Ih, ele deu erro aqui. Ah, aqui, ó. Eu coloquei 2i. Que burro, dá zero pra ele. Agora vamos lá de novo agora. Bom, a explicação, então eu já mostrei pra vocês aí a explicação. E vamos direto então pro que importa aqui, ó. Entrei na área, perdi 75 de vida, porque eu tô interagindo com essa área aqui. Se eu tô dentro dessa área, eu posso atacar, mas eu posso atacar o quê? Esse corpo físico, que contém uma física declarada, literalmente na Godot, que é a física declarada, ela é Static Body, Rigid Body ou Kinematic Body, ok? Se o meu raio detectou isso, ele fica vermelho. Normalmente ele fica vermelho. Então agora eu vou apertar para atacar. Ataquei o Static Body. Reparem aqui, ó, tá? Eu estou atacando esse corpo físico. Esse corpo físico aqui ele poderia ser um inimigo, tá? Literalmente. Mas eu estou atacando esse Static Body. Static Body, ok? Se eu passar para cá, ó, tô apertando novamente. E não tá acontecendo nada. Mas, se eu me virar, então ele começa a atacar novamente, ok? É isso que significa, então, o poder do Raycast. Eu quero que vocês entendam o porquê que eu usei o Raycast e não a colisão normal, como sempre. Porque a gente pode ampliar nossas opções, criando as mesmas funções, basicamente, para todo o nosso jogo. Ok? Bom, agora aqui, então, a gente já viu, então, a gente vai fazer com que esse objeto que está sendo atacado seja destruído. Ah, como assim? A gente poderia também lançar uma mensagem a partir daqui para esse objeto, exatamente como a gente fez na caixa. Se lembre. Ah, porém, a gente não usaria um nó, a gente usaria simplesmente se o corpo que eu estou pegando ali tem uma função tal. Se tiver, então causa esse tanto de dano no nosso objeto, até que ele seja destruído, ok? A gente pode fazer exatamente a mesma coisa, dessa vez no player. Porém, eu vou fazer de forma direta aqui para não ficar muito esticado, tá? Esse vídeo. Se eu sei aonde que eu estou colidindo, que nesse caso aqui é a colisão do raio, eu sei em quem eu estou colidindo. Eu também sei o nome de quem eu estou colidindo, que é o Static Body. Porém, o Static Body é apenas uma física, certo? Quando a gente vem aqui e olha a caixa, ele é apenas uma física aqui dentro, ó, tá? Quem é que a gente quer deletar aqui? Não é o Static Body, não é o Mesh Instance, certo? E também não é o modelo. A gente quer deletar a caixa inteira, certo? A gente quer destruir ela por completo. Ah, e isso a gente também consegue fazer, por exemplo, uma larva, digamos. Ah, fui lá, peguei alguma coisa lá e apaguei o fogo, digamos, tá? Que a gente estava se queimando antes. Que a gente entrou na área, então a gente perdeu vida. Mas agora eu peguei o negócio lá e eu vou lá e apagar aquele fogo, por exemplo. E então eu tenho que destruir toda essa área,
certo? Para poder apagar o fogo de fato ali e aparecer uma fumacinha ali do nada ali, dizendo, ah, apagou o fogo, por exemplo, entendeu? E por quê? Porque eu quero garantir que eu não vou interagir mais com aquele objeto, de fato, tá? É sempre bom, nesses casos aqui com um objeto físico, é sempre bom ah, excluir tudo, tá? Deletar tudo da cena, para não ter resquícios de colisões ainda na cena, tá? Principalmente com o Static Body, que é um corpo rígido, duro ali, que tu não vai passar adiante, tá? Senão fica um negócio esquisito, por exemplo, eu quero passar por uma determinada área e eu não consigo porque o Static Bar tá ainda no jogo e eu não tô vendo ele, ok? Então, para evitar isso, é normal que a gente exclua tudo. Para excluir tudo, então a gente vai ter que subir uma casa, duas casas, três casas e quatro casas, certo? Logo aí, a gente então vai ter que pegar o pai do pai do pai do pai, certo? Para fazer isso, a gente pode fazer de várias formas. Vou voltar aqui no player, no script, aqui do nosso player, e vamos ver então como é que a gente pode fazer isso. A gente pode fazer simplesmente assim, tá? Collision, no colisão do raio. Eu quero pegar quem? Eu quero pegar o pai dele. Get underline parent. Eu posso copiar e colar quatro vezes, tá? Basicamente, uma, duas, três. Eu acho que três vezes aqui vai funcionar. Deixa eu ver. Deixa eu ir lá ver lá de novo lá. Que eu posso me confundir aqui, certo? Então eu tô no Mesh Instance, então uma, duas e três. É, três vezes porque se a gente pegar essas setas aqui, ó, a gente vai ver que a gente tem um, dois e três, tá? O pai aqui, ele é simbolizado por essa seta também, tá? Vocês podem, às vezes, estar com um monte de nó aqui e pensar, bah, mas qual é que é o pai, qual é que é o filho? Beleza? Lembrem da seta, tá? A seta então vai indicar. Eu tenho que excluir então o static bar, tá? Então, o static bar é filho do mesh instance. Logo, o primeiro pai, o get parent é um, o segundo é 2 e o terceiro é a caixa aqui, ok? Por quê? Porque está simbolizado aqui com o símbolozinho aqui da hierarquia, tá? Aí a gente começa a associar e começa a ficar mais fácil a gravação na nossa mente sobre o que que é o pai e o que que é o filho ali, certo? É um macete, mais um macete aí para ficar esperto. E agora, para a gente deletar alguma coisa, a gente já sabe como é que funciona. Ponto, que, underline, free. Abre parênteses e fecha parênteses, ok? Então, eu vou ir lá agora e vamos ver se está funcionando isso aqui. Então, eu vou chegar lá, eu tenho que... Ó, meu raiozinho tá aqui, ó. Tá? Eu vou encontrar. Vou fazer com que meu raio encontre, então, essa caixa. E eu vou golpear aqui e vai ter que se destruir tudo, tá? Ó, reparem vocês que tudo foi destruído. Literalmente, tá? Tudo destruiu, beleza. Não tem mais nada aqui na cena. Logo, liberou espaço na memória pra gente fazer outro evento no nosso jogo, tá? E aí a gente pode ir por outros caminhos da vida aí, tá? A gente pode usar as mesmas funções, basicamente, só copiar e colar e fazer a mesma verificação por request
para inimigo, para objetos, para caixa, entendeu? E, enfim, inclusive a gente pode usar o mesmo request para de repente a gente quiser ir para primeira pessoa, a gente pode colocar um position 3D aqui dentro aqui, ó, ou um objeto espacial aqui na cabeça. E quando a gente quiser ir para a primeira pessoa, por exemplo, a gente foi para a primeira pessoa, automaticamente a gente pode fazer com que a posição daqui vá para essa posição daqui, tá? Da minha cabeça, que então vai pegar o nosso request para a gente poder olhar e identificar as coisas, ok? Num jogo de FPS, digamos que se a gente quisesse fazer isso. Que não é o caso aqui, certo? Lembrando que tudo isso aqui faz parte da mecânica do RPG, que é interação entre personagem e objeto, ou personagem e inimigo, certo? Existe uma outra forma de se fazer isso aqui, tá? Que é a forma na qual eu faço, que eu acho mais curto, tá? Que é essa forma aqui, ó. Ao invés de ser get parente, a gente pode colocar get underline node, abre parênteses e fecha parênteses, entre aspas duplas, dois pontos, barra, eu volto para cima. Dois pontos, eu volto duas vezes para cima. Certo? E mais uma vez, dois pontos, eu volto mais uma vez para cima. Isso é uma forma resumida também do é uma forma de se fazer substituindo aquele get parente, tá? Porque o get parente ele ocupa muito espaço mesmo, como vocês viram ali. Com o get parente, mais ou menos vem aqui, ó, tá? Essa função e fazendo dessa forma, a gente ocupa apenas esse espacinho aqui, tá? Eu vou apertar o play aqui para vocês verem como funciona também. Então, vou vir aqui, ó. Vou maximizar aqui pra gente dar uma olhadinha aqui. Vou entrar lá. Pá, pá, pum, pum. Já era. Ah, moleque, ah, moleque. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá. Tá ligado? Essa animação aqui ficou muito feia. Com ele andando, tá ligado? Fica muito feia. Eu fiz essa animação pra ele atacar parado, entendeu? Pra ele desequilibrar ali com esse pezinho aqui, ó. Parado. E não pra ele atacar andando, tá ligado? Quem sabe mais tarde eu faço um ataque, animação pra ele atacar andando. Ou eu faço um hit. Acho que eu vou fazer um hit ataque aqui, tá ligado? Com vários golpes aqui. Tô a fim de fazer isso. Só que fazer isso aí é demorado, sabe? Fazer esse tipo de animação. Porque é muito detalhado. Então precisa de um tempo, precisa de uma tarde ali. Porque eu não sou animador, eu não gosto de animar. Eu gosto de modelar. Agora animar, aí já corta o barato aqui, tá ligado? Bom, com isso então eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo então. Falou e fui!